E por falar em tráfico de drogas, não é, crimes e etc., moradores e comerciantes lá do município de Rio Largo relatam que estão vivendo à sombra da violência e do medo, com diversas comunidades dominadas por traficantes de drogas. A morte do traficante Elielso Firmino da Silva, conhecido como Elson da Biquinha, durante uma operação da Polícia Militar, desencadeou uma guerra entre as facções rivais. Criminosos estão disputando o domínio do tráfico de drogas naquela região. E quem sofre é o cidadão de bem. Aliás, esse hoje é o tema do Explica Pra Gente, com Enio Bolivar, que está no ar. Muito bem, no quadro, no nosso Explica Pra Gente de hoje, aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta, Coronel Enio Bolivar mais uma vez aqui conosco no Explica Pra Gente, pra gente falar sobre isso. Você viu agora essa questão da casa com refino de drogas e de cocaína e muito mais. Quer dizer, o tráfico de drogas cada vez mais se reinventando e colocando muitas vezes essas localidades com locais, por exemplo, residenciais, para que não desperte suspeitas, por exemplo, para a polícia. Essa é a intenção do tráfico de drogas? Boa tarde, Coronel. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Realmente, isso aí é um comércio muito atrativo. Hoje, a droga, ela movimenta só no Brasil, Wilson, 17 bilhões de reais. Maior até que o PIB de alguns estados, como Roraima, como Acre. Absurdo. No mundo, são 400 bilhões de dólares. Então, por aí, você tira o quanto isso é atrativo. O poder econômico, porque financia outros tipos de criminalidade. Então, você viu ali a cocaína sendo refinada. Nós temos aproximadamente 1 grama de cocaína valendo em torno de R$50. E aí a pedra de crack, que já é a borra da cocaína misturada com outros produtos, que aí é vendido aí a 5 a 10 reais uma pedra de crack. Então isso aí é um comércio que é muito atrativo e as pessoas terminam ficando reféns disso aí. Agora, falando sobre isso, nós vamos voltar agora para a cidade de Rio Largo. Como é bastante rentável, não é, a droga, apesar de todas as consequências terríveis que nós já mostramos aqui, desde quem está usando, de quem está dentro do sistema, para quem está dentro do tráfico, enfim, tem um momento apenas temporário e depois eles acabam no final se matando ou então entrando em conflito com a polícia e acabam, o final é sempre a morte, a aposentadoria muito nova, infelizmente, e acaba se encontrando com um chifrudão lá embaixo. Essa que é a verdade. Elcio da Biquinha, o terror da cidade ali de Rio Largo e daquela região. O senhor vai explicar para a gente como é que funcionava. Existe todo um organograma, não é, do crime. Esse é o Elcio da Biquinha que acabou trocando tiros e ele dizia isso explicitamente a todo mundo que não se entregaria para a polícia em qualquer que fosse a circunstância do caso de voz de prisão. E assim ele acabou fazendo. Trocou tiros com a polícia e acabou, inclusive, tombando, infelizmente, e morrendo. Como é que funcionava, então? E nesse momento nós estamos vendo os conflitos, as guerras de facções para tomar conta do espaço que o Elcio deixou após a sua morte. Então, usualmente, quando um traficante que toma conta de uma área, de um território, ele é morto, é usual que outros queiram tomar aquele espaço, como é o caso lá de Rio Largo. Nós temos ali 3 localidades onde o tráfico impera, e o Elcio da Biquinha era que comandava. Então, um trabalho muito bacana da Polícia Militar, da Polícia Civil, das polícias integradas, chegaram até o Elcio e ele, no confronto, como você bem falou, ele foi morto. Mas, com isso, desencadeou que outras pessoas também tentassem tomar aquele local, enfim, com o fim de lucrar com a venda das drogas. Então, se a gente fizer um recorte aí na cronologia, nós temos que a operação foi desencadeada no dia 22. Então, no dia 22, aconteceu aquele confronto com o Elcio da Biquinha. Logo em seguida, as polícias fizeram todo um cerco no local e ocuparam aquele terreno para que novos traficantes não viessem a ocupar aquele espaço. Porém, no dia 24, já houve a morte da Dandara, né, que a gente viu aí na... Que era a companheira do é isso? Não, na verdade a Dandara foi por dívida de tráfico. Foi tráfico de dívida tráfico? De tráfico. Dívida de tráfico, ela foi morta de forma cruel, né? Exatamente.
E aí nós temos que uma companheira, na verdade, que tinha um relacionamento amoroso, que é a Beatriz, que é essa daí, ela também foi vitimada. E aí a polícia já saiu no encalço para encontrar os possíveis autores. E aí a gente tem os autores aí dentro desse organograma aí. Nós temos o Sombra, né, que era considerado um dos disciplinas, né, Seria o que? O braço direito do Elcio? O disciplina, eles têm algumas nomenclaturas, Wilson. Então, o disciplina, ele é aquele que toma conta da ordem, que realmente manda naquele espaço, é quem cobra a droga. Tem o avião, que é o que entrega a droga, tem o vapor, que é o que vende a droga. Então, eles faziam parte o Sombra era o disciplina daquela facção. Aqui nós estamos vendo o momento em que, da morte da Beatriz, da esposa, não é isso? Da esposa do Elcio, que acabou sendo vítima de homens que entraram na casa e a executaram dentro de casa, né? Que essa aqui é a companheira era a companheira do Elcio da Biquinha. Isso, a Beatriz, né? Isso. Então, para a gente entender o organograma, começa com o Elcio, né? Vamos Eu acho trazer. que tem aí Essas são as imagens, nós temos o organograma aqui para o senhor explicar com mais detalhes. Começa com o Elcio, e aí o fornecedor é o mago, né, da Tatu, que o Elcio da Biquinha é o líder. Aí temos o fornecedor, né, que é o mago Tatu, é o fornecedor. Logo em seguida já tem o Jabanal, que também é um dos supostos que participou do assassinato da Beatriz e também da Dandara. Temos o Sombra, que também é homicida e disciplina. Então, esses aí cuidam disso aí, de fazer a cobrança de drogas, de tentar tomar o espaço, não fazer que outras facções vá para aquele espaço que era o da Biquinha. Tínhamos também Vila Rica, Mutirão. Então, são comunidades que circulavam na vizinhança, ali são muito próximas, inclusive perto do centro da cidade de Rio Largo, mas a polícia está atenta, ocupou o espaço, está fazendo o policiamento. Conversei com o comandante do 8º Batalhão, Major Jatobá, o subcomandante, o capitão Carlos Alberto. Eles estão atentos, né, a toda a situação que está acontecendo ali na comunidade de Rio Largo. O que a gente pode dizer para a comunidade de Rio Largo é que qualquer coisa que for notada que fuja da normalidade, ligue para o 181, faça a sua denúncia. Não deixe de informar a polícia, porque a polícia precisa dessas informações. Vamos continuar o nosso organograma. Então tá aí o Jabanal e o Sombra, que são... o Mago era o fornecedor, que trazia ali a droga e tal. E os dois aqui eram soldados do Elcio, seria isso? O Disciplina, ele tem um cargo a mais do que um simples soldado. Entendi. O soldado é considerado que faz a segurança do perímetro, que faz a segurança do local. Das bocas de fumo. Das bocas de fumo. Temos mais aqui, então, fora. Aí vem a Beatriz. A que foi assassinada, né? Tá. Ela fazia parte, então, o quê? Apenas. Ela, na verdade, ela tinha um relacionamento amoroso com o Elcio, né? Não há relatos que ela seja esposa. Tá, enfim. ela tinha um relacionamento com ele. Isso. Tudo bem. Foi assassinada pelo Jabanal e o Sombra. Isso, exatamente. Os dois que eram, inclusive, o braço direito do Elcio da Biquinha. Na verdade, as suspeitas, né, indicam que foram os dois, porque eles foram encontrados com droga, foram encontrados com duas armas de fogo. Por que eles fizeram isso se eles faziam parte desse organograma? Então, o que acontece? A briga pelo poder, apesar deles fazerem parte do mesmo organograma, da mesma facção, a briga pelo poder, ela é ferrenha. Então, depois que morre o líder, eles não respeitam muito e aí eles vão atrás das dívidas de quem está devendo e aí vão cobrar tudo aquilo que eles não conseguiam cobrar antes porque tinham a liderança. Entendi. Aí tem aqui o Carioca da 16, o avião. Então, esses aviões, como eu expliquei, o avião é aquele simplesmente que faz o transporte da droga. Ele transporta de um local para outro, ele vai fazer a entrega. Na verdade, quem vende é o vapor, é conhecido como vapor. É aquele cara que vende, faz a venda e o avião vai entregar. Muito bem, vamos lá. Então tem mais pessoas. Aí todos os aviões. O Lé, que é avião também. O Lé, que é o avião. Quem mais ali? O Abanael, também o El, que é avião também. O Samuca, avião. Todos muito jovens, né? Mas é um absurdo.
Carlinhos Biquinha, Avião também. Muito bem. Esse atuava na Biquinha. O Preto, tem um que tem uma relação aí de marido e esposa. Acho que A Andressa, o Preto, Andressinha, 16, é olheira. Olheira que fica... Olha, chegou a polícia, chegou alguém estranho, né? Aquele que fica sempre... Ela liga ou avisa Ele e fica tal, na enfim. biqueira, digamos assim. Entendi. Celularzinho na mão e pronto. Esse... Cianúbia, é isso? Cianúbia. Cianúbia, Islanúbia, ela né? era esposa do Samuel. Então os dois tinham uma relação amorosa mesmo. Esposa do Samuel. E ela era olheira. E o Batata, Avião. Então, essas organizações, essas facções, elas têm um organograma, elas têm uma organização, então são bem disciplinadas, mas quando a cabeça, quando fica acéfala, quando fica sem a cabeça, sem o cérebro, elas né? terminam, alguém vai ter que tomar conta, alguém vai assumir o comando. Agora aqui, coronel, quem está vivo aqui desse organograma, hein? Então, todos esses aqui estão vivos, né? Menos a Beatriz. Menos a Beatriz, exatamente. Tá, o restante continua então na ativa. E a Dandara, né? E a Dandara também, que não entra aqui nesse organograma porque ela era usuária, é isso? Isso, usuária. Ela era amiga então dessa facção isso, e tal, enfim. usuária. E foi morta por dívidas. Dívida. A dívida de tráfico, Wilson, que é lamentável. A dívida de tráfico se paga com a vida. Então, as pessoas têm que estar atentas a isso aí. Dívida de tráfico se paga com a vida. Para você ter ideia, as organizações são tão rigorosas, as facções, que na cartilha de algumas facções não é permitido que quem faz parte da facção, foi batizado, que ele consuma, ele pode até consumir drogas, mas ele não pode ser usuário ferrenho, nem consumir drogas que são proibidas, já para não ter viciados em potencial dentro da facção. Então isso já é proibido, na cartilha da própria facção. Nós temos, diretor, um panorâmico, né? uma imagem panorâmica, inclusive do local onde o Elcio agia, né? Olha aí, ó. Então, tá aí o conjunto Mutirão, né? Rio Largo, que está o Tinga Leão. Então, são muito próximos, Wilson. Aí tem o conjunto Mutirão, o Morro da Vila Rica, que era onde eles... Quer dizer, essa parte toda, que ele estava aqui, ó, que é o centro, que seria o QG de onde eles ficavam, mas eles dominavam toda essa área. Toda essa área. Que aí Mutirão, o Betel, o Biquinha e o Vila Rica. O Biquinha, na verdade, é o Cacaú 2. Né? Porque se a gente for procurar em mapas, a gente não encontra. Mas, na verdade, é o Cacaú 2, é onde é a Biquinha, que já é próximo do centro de Rio Largo. Então, a gente... Muito bem organizado aí esse mapa para as pessoas se situarem. Ali está o aeroporto, né? Então, ó, o aeroporto, Zumbi dos Palmares. Isso. Cidade de Rio Largo. Aqui a gente tem a cidade de Rio Largo. Numa região. Na periferia, né? Então, assim, já chegando próximo do centro de Rio Largo. Então, pode ver que é já chegando próximo do centro de Rio Largo. Muito bem. Bom, tá aí as informações importantíssimas e precisas, né? A gente está ao vivo, acontece sempre aqui, acabou assim, ainda ali, mas normal, a gente acontece, enfim, muito bem, importante. Vejam como é importante a gente trazer essas informações, porque essa informação faz com que a população também entenda como é que eles trabalham. E a partir disso, com o telefone 181, fazer com que a polícia chegue até eles e sem se expor. Porque como eles são bastante violentos e assassinos, né, qualquer pessoa que haja com um pouco mais de altivez, ou que não concorda, ou que não aceita, ou que denuncia a polícia, para eles é colocado como X9, né, coronel? E eles acabam sendo mortos de forma terrível, com decapitação, cortes da mão, o sangue escrito com o nome da pessoa, com o próprio sangue no braço, enfim. Os códigos próprios que eles têm, né, são bem rigorosos. Então, vai desde a decapitação com a própria morte. A gente se recorda que nós falamos aqui que na Biquinha, o Elcio já tinha sitiado toda a Biquinha, feito barreiras para que nem entrassem moradores com carro, nem a polícia conseguisse adentrar naquele local com carro. Então, assim, hoje Rio Largo, apesar da violência, de algumas pessoas foram mortas, hoje Rio Largo está vivenciando, voltando à normalidade e vivenciando momentos de paz. Com isso aí, a gente consegue ter essa segurança no município de Rio Largo. Maravilha. E por falar nisso, hoje, coincidentemente, o BOPE completa 45 anos de existência. Então,
fazendo uma homenagem aqui a todos os guerreiros, o senhor que foi comandante do BOPE durante muito tempo. Então hoje, 7 de julho, aniversário de 45 anos aí, honrando e defendendo a sociedade alagoana. Então que maravilha, né? Parabéns então a todos os guerreiros que fazem o trabalho aí no BOPE, que é um trabalho tão dedicado, né? Com tanto afinco, né? Inclusive com treinamentos bastante severos, duros, e que tem que ter muita competência para chegar até lá, não é, coronel? Mais do que isso, tem que ser voluntário. Então hoje, para fazer parte da tropa do BOPE, você tem que ser voluntário. Então vai aí meus parabéns para essa tropa aguerrida, 45 anos, né, se dedicando à sociedade de Alagoas, a semana toda tendo comemorações lá dentro do BOPE, a corrida que era tradicional, que nós, na época em que eu estava no comando do BOPE, nós iniciamos com a corrida do BOPE, que ficou tradicional, e não pudemos ter agora em virtude da pandemia. Mas temos competições internas, amanhã vai estar a competição de tiro acontecendo lá, e na sexta-feira as premiações. Se Deus quiser, estarei lá prestigiando os nossos guerreiros do BOPE. Muito bem. Então, quem quiser seguir o Coronel Enio Bolivar, está aqui o endereço agora, @Coronel Enio Bolivar. Você acessa lá, tá bom? Mudou, era Lowlight, ele agora colocou @Coronel Enio Bolivar, que é o nome dele. Então, dá à sua disposição para você seguir, fazer perguntas, tirar dúvidas. Enfim, ele está prontinho e solícito para te atender lá com toda tranquilidade. Acessa lá, tem muito de imagens legais, vocês vão gostar, tá bom? Acessa lá. Coronel, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, explicações importantes. E isso é muito importante quando a gente destrincha para o nosso telespectador, a gente mostra com detalhes como é que tudo funciona, porque aí o telespectador se sente muito mais partícipe, né? Consegue participar dessa situação e sabe como ajudar através do 181, que é uma ferramenta fantástica e com segurança para eles, né? Sem dúvida, eu que agradeço. A gente vem tendo uma participação muito bacana lá nas redes sociais, inclusive fazendo perguntas sobre o programa, o que é que pode ser sugerido. Então é só ir lá no nosso Instagram, também participar também com o Fique Alerta e com a TV Pajuçara. Maravilha. Você pode até sugerir, viu? Você que está lá, vai lá, @Coronel Enio Bolivar, você pode sugerir, olha, Coronel, eu queria que você falasse sobre esse assunto aqui, não é? Importante, ele vai trazer para a gente aqui, a produção vai analisar, e nós vamos trazer para discutir com vocês aqui no Explica para a gente. Coronel, um abraço, sucesso, até a próxima, se Deus quiser, com muita saúde. Obrigado, boa tarde a todos. Um abraço, boa tarde, Coronel. Muito bem.